Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou falar sobre o primeiro processo da respiração celular, a glicólise. Primeiramente, eu vou falar sobre a molécula de glicose, certo? Molécula de glicose, que é essa aqui de embaixo do seu vídeo, que é a C6H12O6. Muito simples, certo? Durante o vídeo eu vou me referir à molécula de glicose só pelo nome, só pelo codinome C6 e C3, certo? C6 e C3. Agora, voltando ao processo de glicólise. Como eu já disse, glicólise, primeiro etapa da respiração celular, certo? E uma coisa que caracteriza a glicólise é a produção de ATP. Porém, para começar o processo de glicólise, a célula já precisa de ATP. Mas aí como é que pode uma célula precisar de ATP e produzir ATP? Sabe, não parece fazer muito sentido, mas faz total sentido. Por causa do termo na biologia chamado de investimento energético. Ou seja, se a célula está investindo energia nesse processo, quer dizer que ela vai recuperar essa energia. Ou seja, ela nunca vai perder energia. Senão o processo não tem como ocorrer, certo? Então vamos começar o processo. Então temos aqui uma molécula de glicose no vídeo, como vocês podem ver em cima, né? Uma molécula de glicose e duas moléculas de ATP, certo? Sendo a molécula de ATP, né, para quem não sabe, o trifosfato de adenosina, certo? Duas moléculas de trifosfato de adenosina. Como eu já disse, trifosfato, certo? Então ele tem três fosfatos. E ele vai pegar e vai dar um fosfato de cada molécula de ATP para a nossa célula de glicose. Ou seja, ela vai se transformar numa frutose 1,6 de fosfato, certo? E a molécula de ATP, que era um trifosfato, vai virar duas moléculas de ADP, que nada mais que difosfato, certo? E o que acontece? Quando é adicionado esse fosfato à molécula de glicose, C6, ela se torna instável. E se a molécula está instável, ela vai acabar se quebrando. Então a molécula de frutose, né, 1,6 de fosfato, ela se separa em dois, certo? Com cada uma com 3 carbonos. Então vira duas moléculas de C3, certo? Cada uma com um fosfato. Porém, no meio dessa quebra é liberado prótons de hidrogênio, certo? Liberado prótons de hidrogênio. Aí vem uma outra molécula chamada NAD+, que nada mais que o dinucleotídeo de nicotinamina de adenina, certo? É o NAD+. Qual que é a função do NAD+. A função do NAD+, é nada mais nada menos que capturar prótons de hidrogênio e energia em geral. Então, o NAD+, vai capturar essa energia em forma de prótons de hidrogênio que foi liberada durante essa quebra e ele vai absorver, se transformando no NADH. Porém, tem outro porém nisso tudo aí. O que acontece? São duas moléculas de NADH, né? Como você pode ver, uma em cima aqui e uma embaixo no vídeo, certo? Porém, quando ocorre essa quebra, a molécula de glicose ela libera 4 prótons de hidrogênio. E cada molécula de NAD ela só consegue absorver uma. Ou seja, se são 4, né? E cada uma só absorver duas, então vão continuar sobrando duas. Essas duas aqui vão ficar à deriva, ou seja, elas vão ficar no sistema ali, né? Então, e ela se torna, a molécula de NAD+, se torna a molécula de NADH. Isso é bem importante, certo? Aí depois, aqui no meio desse processo, como vocês podem ver, entra um fosfato. Mas aí como é que é esse fosfato? Então, enzimas que participam desse processo adicionam esse fosfato. Mas que enzimas? Então, não é um nível de ensino médio falar quais enzimas que entram nesse processo, sabe? É uma coisa mais acadêmica, então a gente só fala que entra e acabou. Certo. Então, vindo mais aqui para frente, agora a gente pode ver que o C3, né? Cada um tem dois carbonos, certo? Agora volta as duas moléculas de ADP, duas em cima e duas embaixo, certo? E ADP é difosfato de adenosina, certo? Agora esse difosfato de adenosina, ele vai pegar e vai puxar esses dois fosfatos de cima e embaixo para ele. Então, se no começo era um trifosfato, virou um difosfato, se fizer o processo ao contrário, um difosfato vai para trifosfato. Ou seja, ele vai tirar isso aqui e vai produzir dois ATP em cima e dois ATP embaixo, certo? E isso é exatamente o que caracteriza o investimento energético numa célula, certo? Ou seja, no começo a gente tinha duas moléculas de ATP, no final a gente tem quatro, duas em cima e duas embaixo. Se a gente fizer a subtração, então a gente vai ter duas de lucro, entendeu? E isso é um investimento energético, nada mais nada menos que isso é um investimento energético. E no final do processo vai sobrar um ácido pirúvico. E é isso, né? O processo de glicólise, e é importante frisar, por favor. No começo são duas moléculas de ATP, no final são quatro. A subtração, matemática básica, sobra duas moléculas de ATP, duas moléculas de lucro,
certo? E isso é muito importante, porque cai bastante no Enem. E o nome disso é investimento energético dentro de uma célula. E é isso. E me fala uma coisa aí, Henrique. O que é esse tal de ciclo de Krebs aí que eu não entendi muito bem? Você consegue me explicar?